tenho a honra hoje de entrevistar seguramente um dos nomes mais importantes do agronegócio, da agricultura no mundo. De tão importante, ele figura agora entre os indicados para o Prêmio Nobel da Paz. Com certeza um prêmio dos mais desejados e dos mais importantes da humanidade. Ele é o nosso brasileiro que está postulando, e há todo um comitê de notáveis no nosso país indicando o professor Alisson Paulinelli para esta honraria. E neste comitê, faz parte desse comitê também o nosso Chiquinho Maturro, com quem conversava há algum tempo, e ele é que então contou essa trajetória deste grupo que tem esse empenho, portanto, essa determinação de ver o nome de um brasileiro como Prêmio Nobel da Paz. E ao ver a possibilidade de tê-lo no programa, imediatamente manifestamos ao Chiquinho, por favor, se você conseguisse, ele conseguiu uma agenda com o engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli, presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, ministro da Agricultura, secretário de Agricultura, um nome que o agronegócio, que é hoje tão forte, esse fazendão brasileiro maravilhoso que nós temos aqui, deve muito a este homem, que tenho a honra de entrevistar agora. Professor Alisson Paulinelli, é uma honra tê-lo com a gente. Bom dia. Bom dia. A honra é toda nossa. É uma satisfação muito grande, especialmente com a indicação de um comum amigo, como é o nosso Francisco Maturro. É uma pessoa fabulosa, tenho com ele uma amizade há muitos anos, nos acompanhou na nossa trajetória e luta, nos ajudou muito, nos ajuda muito, é uma pessoa fabulosa. Fico muito feliz em poder atendê-los. Professor, eu era menino ainda, no comecinho dos anos 70, mas me lembro perfeitamente bem do seu nome. Talvez eu não entendesse o que é que o senhor estava fazendo naquela época, politicamente, mesmo tecnicamente e tudo. Mas eu ouvia e me lembro muito bem do seu nome lá por 75, quando teve uma grande geada, que o senhor deve se lembrar muito bem aqui no Sudeste até. E aí eu me lembro do seu nome perfeitamente bem, porque, meus amigos, se o Cerrado brasileiro é hoje esse fazendão que bate recordes anuais de produção, deve muito a este homem, porque graças à sua atuação de ministro, modernizou a Embrapa, promoveu o início da produção de alimentos num bioma como aquele Cerrado, que até então era usado para quê? Não tinha uma atividade agrícola definida, né, professor? Fazia distância só. Distância, é verdade. Havia muita distância, né? E hoje, olha que coisa maravilhosa, não, professor? Sim, é realmente uma fase que, graças especialmente ao nosso cientista, ao nosso extensionista, ao nosso técnico, aos programas que foram implantados, o agricultor acreditou, fez um esforço supremo em recuperar uma área milenarmente degradada, a recuperou, e para mim, com uma surpresa muito grande, em tempo recorde, não só conseguiu fazer a autossuficiência no Brasil, mas dominou o mercado internacional, porque esta área que era de fazer distância, existia no meu estado um ditado muito certo: cerrado só dado ou herdado. Não compensa nem a cerca para cercar. Mas hoje, hein, professor? Mas hoje, hein? Graças a Deus, nós hoje temos uma área que é a mais produtiva do mundo, com uma felicidade muito grande, porque enquanto os nossos concorrentes só fazem uma safra por ano, nós estamos fazendo no Cerrado, no Planalto Central brasileiro, até 3 safras no mesmo ano. Ou então cultivando ao mesmo tempo culturas de grãos, de óleo, de fibras, etc. Ainda colocar o pasto
para aproveitar os resíduos dessa cultura e ainda utilizar esse pasto, ou o boi para fazer a carne, a vaca para fazer o leite, e ainda uma floresta para amenizar tudo e garantir o carbono zero nessa atividade. Só no clima tropical isso é possível no mundo. E nós hoje fazemos com a maior competência, fazendo isto com alta sustentabilidade. Esse é que é o ponto focal. Enquanto nas regiões frias do mundo, as chamadas regiões temperadas, o homem tinha a terra mais fértil que o mundo tinha. Bastava ele arrancar a vegetação nativa e podia cultivá-la sucessivamente. Aqui a coisa foi diferente. O homem teve que recuperar a fertilidade do solo, sabe quanto custou isso para ele, e ele trabalha com todo cuidado para que não se degrade outra vez esse solo, para que ele seja de uma sustentabilidade permanente. Isto deu ao mundo a tranquilidade de poder se alimentar de áreas que foram degradadas e que não serão mais, porque à medida que se cultiva o cerrado brasileiro, ele torna mais produtivo e mais competitivo. Agora que o Brasil se tornou esse recordista anual de produção, veio a discussão também muito aqui no nosso país, até por pressões internacionais, a questão exatamente da sustentabilidade, isto é, produzir e, no entanto, manter, a despeito disso, também áreas preservadas. Então, talvez nunca tenhamos discutido tanto isso quanto agora. Qual é a sua opinião a respeito sobre a atual política de sustentabilidade no setor do agronegócio, professor? Olha, o Brasil, sob o ponto de vista ecológico, demonstra ao mundo hoje que faz a agricultura mais sustentável. Ela é o inverso. Enquanto a outra pegou a terra altamente fértil, a nossa era altamente degradada e foi recuperada pela sustentabilidade. Portanto, o que ocorre hoje é que o cerrado brasileiro, que hoje sustenta não só grande parte da população do Brasil, mas também do mundo, é uma área que permite ser cultivada com maior sustentabilidade sob o ponto de vista econômico. Desculpe, sob o ponto de vista ecológico. Sim. Agora nós estamos lutando no Brasil para que esta sustentabilidade seja também sob o ponto de vista econômico e social. O econômico já demonstramos. Ela é fundamental a manutenção de tantas e tantas famílias que trabalham nesse setor. Ela está trazendo renda, e a mais apreciável renda que estão tendo no Brasil. Agora, sob o ponto de vista social, primeiro, já exercemos esse papel quando na década 70 se conquistou esse cerrado e fez com que ele produzisse muito. E há um estudo feito por vários economistas que entre 1980, quando o Brasil consumia o alimento mais caro do mundo, a família brasileira pagava até 48% de sua renda só em alimentação. Sua renda total, só em alimentação. 20 anos depois, ou seja, em 2000, a família brasileira já consumia de 13% a 18% máximo de sua renda. Houve uma queda de 70% no preço do alimento no Brasil. Nós que consumíamos, na década de 70, o alimento mais caro do mundo, passamos a consumir em 2000 o alimento mais barato. Isso possibilitou
que a família brasileira tivesse condições de renda para se vestir melhor, transportar melhor, ter sua residência, ter seu plano de saúde e, sobretudo, melhorar a qualidade da educação na família brasileira. Esta foi uma evolução impressionante sob o ponto de vista social. Agora nós vamos, todos os brasileiros, temos que fazer um grande esforço para que essa tecnologia que foi absorvida por um grande número de produtores, cerca de 20% da população agrícola brasileira, chegue aos 100%. Temos de lutar para que todas as propriedades brasileiras façam o que fez o agricultor do Cerrado brasileiro e consiga dar renda a toda a propriedade que está instalada no Brasil. Nós temos ainda cerca de 4,5 milhões de propriedades que precisam ser trabalhadas. E nós vamos lutar por isso. É preciso que o país tenha consciência da necessidade de uma assistência técnica adequada, de uma extensão rural bem feita e que haja um nível melhor de educação para essas famílias, para que ela possa absorver as tecnologias existentes já no Brasil e que precisam ser utilizadas para que essas propriedades sejam capazes de dar renda para o bem-estar da família que trabalha nela. Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli, presidente da Abramilho, que foi ministro da Agricultura nos anos 70, por quase toda aquela década, mas antes disso e depois disso também pioneiro. Se hoje a grande produção de alimentos desse país, a grande produção agrícola desse país é como nós sabemos que é porque investiu em pesquisa e tecnologia. E o professor Alisson Paulinelli foi o grande nome como incentivador nesse investimento em pesquisa e tecnologia, e foi daí então que essa agricultura passou a ser tão competitiva e tão competente, né, no nosso país. Devemos muito a este homem, por isso mesmo ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz, a premiação mais importante da humanidade, não é? E ele está conversando com a gente aqui ao vivo, mas já esteve aqui em Matão, exatamente quando o ministro, segundo me relata aqui o Chiquinho Matu, o senhor já esteve aqui visitando, conhecendo a Baldan e a Marquesan no início de 1976, me disse ele, é verdade? Foi, com muito prazer. Tive a oportunidade de visitar essas duas indústrias aí, ouvi deles muitas informações que foram preciosas, conseguimos ajudá-los a sair daquela grande necessidade que eles precisavam de novos investimentos e, graças a Deus, eles se transformaram em produtores excepcionais. Eu espero que o Chiquinho só não tenha lhe contado a história da camisa branca. Não, ele não me contou, mas eu queria muito que o senhor próprio me contasse, porque agora todos ficaram curiosos aqui, viu, professor? Que história é essa? Para visitar na fábrica e ter mais flexibilidade, eu tirei o paletó, deixei com o secretário, para mim, arregacei as mangas da camisa, para mim chegar, conhecer aquele equipamento que eles tinham, tornos de primeira linha, etc, etc. E diz o Chiquinho que minha camisa branquinha e o companheiro que me acompanhava tão entusiasmado, na hora que ele me dava um abraço, ficava a mão de graxa. De graxa na camisa. Essa história ele não contou, não. Mas olha, o que é a memória, né? 76, isso, o Chiquinho vai lembrar dessa história. Quem me reativa a memória sempre é o próprio Chiquinho, viu? Muito bom. Professor, o senhor tem um nome
empreendido em tantas ações políticas e técnicas na agricultura brasileira, e grande parte das suas atitudes e tudo foram marcados pela conquista, pela vitória, pelo sucesso. Porém, nós não somos perfeitos, nem tudo aquilo. Há alguma coisa que o senhor pôde fazer, política ou tecnicamente, que o senhor tenha tentado e não tenha dado certo, ou que não tenha empreendido nessa sua história, nessa tua trajetória? Olha, no setor agrícola eu não posso reclamar. Primeiro que você sabe que o governo o que faz é orientar, é criar as políticas públicas. Elas foram criadas, deram certo. Quem utilizou foi o produtor, e utilizou muito bem. Agora, existia, na minha época, uma falha que era terrível para nós. Era o problema da educação, especialmente a educação rural. Era uma das piores que nós tínhamos. Nós tentávamos. Era o ministro da Educação, o Ney Braga, meu amigo particular. Tinha sido ministro da Agricultura, feito um bom trabalho na agricultura. E eu discutia com ele o assunto, e ele tinha um maior interesse. Agora, uma coisa é você ver o problema e outra é você ter condições materiais, humanas e financeiras. Por mais interesse que nós tivéssemos, o nosso presidente sentia isso da mesma forma. Quantas vezes eu e Ney Braga discutimos isso com ele e víamos uma ânsia de poder resolver esse problema. Mas nós tínhamos limitações também no campo humano. Nós estávamos ainda muito atrasados na educação, especialmente a educação primária, que ensina o menino a ler, a escrever, a compreender através da leitura o que o mundo lhe oferece, as oportunidades que ele tem. Isso é muito difícil na época. Vocês não fazem ideia a nossa angústia para tentar fazer essa evolução. E a gente reconhece que por mais que nós tentássemos, os recursos financeiros não eram tão folgados, mas não adiantava porque você não tinha recursos humanos. Nada favorecia, né, professor? Nada favorecia. Nós precisávamos de treinar primeiro. Não foi por simples desejo que nós incluímos. Eu tive autorização do presidente de criar a Embrater, ao lado da Embrapa. Uma gerava o conhecimento, a outra transferia. Como? Pela assistência técnica, uma assistência creditícia, uma assistência à família do produtor. E isso deu muito certo. Só que a extensão rural, que foi iniciada por nós, também não tinha gente preparada para fazer toda a amplitude necessária na chamada extensão, especialmente a parte de educação. E a educação chamada rural, na nossa época, evoluiu muito pouco. Muito pouco. Nós tanto sabemos disso, que os únicos produtores que foram capazes de absorver e de usar as tecnologias criadas pela Embrapa, pelas nossas universidades, pelas nossas instituições estaduais de pesquisa, como também pela iniciativa privada, foram aqueles produtores que tinham um grau de educação bem maior. Eram capazes de ler, escrever e interpretar bem. E, através disso, eles fizeram a absorção da tecnologia que foi gerada. Os outros não tinham e não conseguiram usar a tecnologia, continuaram numa agricultura altamente rudimentar, né?
rudimentar, extrativa, de subsistência apenas, mas uma subsistência que não dava nem para sua própria alimentação. Agora, eu vou lhe dar uma informação que eu já gastei muito meu tempo com isso. É que hoje eu vou naquelas regiões vazias do Cerrado, que não tinha gente, só tinha lobo quase, ou tamanduá. E eu vejo nessas cidades aquilo que nós sonhamos na época, com a educação que nós queríamos. Essas cidades evoluíram independente das condições de governo. Evoluíram na saúde, na educação, no planejamento, em tudo que foi necessário. Nós temos hoje mais de 150 cidades implantadas nesse interior brasileiro, que são exemplos de cidades que têm tudo o que precisam. Seus hospitais são os melhores. As suas escolas são quase um sonho para nós. O computador que eu estou usando aqui talvez seja mais atrasado do que os alunos têm na sala deles. A professora tem pós-graduação. A professora sabe ensinar. Eles trabalham com gente de grande possibilidade, porque essas regiões são avanços na tecnologia da informação que nós temos hoje. Essa agricultura 4.0 está nascendo lá. E eu fico muito feliz em ver que aquilo que o governo não pôde fazer na década de 70, a iniciativa privada, sabendo que aquilo era fundamental, criou e desenvolveu por conta própria uma das mais evoluídas políticas de educação que nós temos nesse país hoje. Pois é. Isso me alegra muito. Isso deve ser muito prazeroso, né? Se a vida é feita de legados que a gente vai construindo, este homem tem uma história brilhante. Agora, muitos que não o conheciam, mais jovens que talvez não conhecessem, passam a entender melhor por que ele é o indicado brasileiro para o Prêmio Nobel da Paz. E é com ele que nós estamos conversando, ex-ministro, engenheiro agrônomo, um homem de quem o Cerrado, onde se produz hoje tanta comida, tanto alimento, tantas commodities nesse país, deve muito a ele. Professor, no entanto, há um prenúncio aí de um apagão de energia elétrica decorrente da baixa reserva hídrica nos nossos rios e de fontes de geração de energia elétrica, sabendo que a agricultura necessita muito destas reservas e as chuvas não foram tão regulares no seu período mais normal aí de chuvas. Eu pergunto ao senhor como é que o senhor tem acompanhado essa possibilidade, não exatamente do apagão, que é muito sério, evidentemente, mas dentro dessa área da agricultura aí, essas reservas hídricas na média nacional preocupam o senhor? Olha, preocupa todo brasileiro, né? Porque realmente esse ano não foi um ano bom de chuva aqui vamos chamar no Brasil mais desenvolvido. As chuvas se concentraram muito na Amazônia, que é ainda uma região de reservas, e lá choveu tanto que teve a maior cheia medida há mais de 100 anos. Aqui foi o contrário, foi uma das piores épocas de chuva que nós tivemos, exatamente na cabeceira dos rios, né? Que é esse Brasil central. Agora, a nossa preocupação é que a energia vai ficar mais cara, porque o Brasil tem hoje uma reserva de energia produzida a diesel, a carvão. São energias, além de caras, elas são muito poluidoras. Isso nos preocupa. Agora, eu te confesso que eu estou noutra batalha ainda, não saí delas, que é a da energia solar. O meu estado, por exemplo, está esse ano fazendo um trabalho brilhante aqui em Minas Gerais,
na implantação de usinas solares. É imenso número de produtores que estão se tornando independentes geradores da própria energia hidráulica. Inclusive, professor, tem aqui a pergunta de um ouvinte, por favor, Felipe, ele trata exatamente sobre isso em sua pergunta, pois não? Professor, bom dia. O nosso ouvinte, o José Carlos Ortiz, ele disse, bom dia, gostaria de que perguntassem ao professor até que ponto o agro impacta no aquecimento global, no aspecto do aumento da área de produção e do uso de água na agricultura. Olha, eu vou lhe dizer que o setor agrícola que está surgindo no mundo, especialmente com a liderança do Brasil, ele não vai impactar tanto assim. A primeira coisa que nos preocupou foi a forma de usar os recursos naturais que nós temos de forma mais adequada. E, especialmente o solo, que é a grande área de importância no aquecimento global. À medida que o produtor descobriu que ele precisa ter mais matéria orgânica no solo para tornar esse solo mais produtivo, ele está conseguindo fixar o carbono no solo e não jogar o carbono para a atmosfera. As plantas, elas fazem exatamente o contrário, né? Elas são limpadoras da atmosfera. Elas pegam o gás carbônico, captam o gás carbônico e o transformam em celulose e outras coisas e expele o oxigênio. Portanto, o setor agrícola, à medida que vai desenvolvendo as tecnologias que hoje já foram criadas, elas são capazes de neutralizar os efeitos, especialmente do carbono na atmosfera, que é um dos maiores causadores do aquecimento global. Os gases também estão cada dia mais reduzidos. Eu não sei se o ouvinte já teve informação. Uma das tecnologias que mais avançou no Brasil foi a chamada ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Nós estamos tendo a felicidade de que os nossos cientistas estão medindo, estão verificando que essa tecnologia que usa o solo permanentemente, sem degradá-lo, ao contrário, incorporando matéria orgânica nesse solo, fixando o carbono que estava na atmosfera, no solo e na planta. Ele já produz tudo que produz com o carbono zero, ou seja, equilibrado. Isto é um avanço muito grande. Essa é uma das razões do Brasil estar, cada dia, se colocando melhor diante da humanidade. Essa tecnologia hoje já está usando no Brasil cerca de 15 milhões de hectares. E nós temos certeza que ela vai chegar a 20 milhões nesses próximos 2 anos, se Deus quiser. Hoje, o Brasil investe em pesquisa, em tecnologia no campo. Hoje, o Brasil tem na sua agricultura um grande orgulho e, muito mais do que isso, sua grande reserva econômica, de enfrentamento econômico dos grandes países poderosos. Ele se firma cada vez mais através do agronegócio. E hoje, enfim, a gente enxerga melhor aquilo que, na verdade, o professor Alisson Paulinelli enxergava e preconizava há 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, desde que engenheiro agrônomo, depois a ministro da Agricultura. Portanto, tudo aquilo que praticamos hoje, já era pensado por ele. É um homem pioneiro, apaixonado por tecnologia, apaixonado pelas coisas do campo.
E porque este campo alimenta milhões de pessoas no mundo inteiro e a nossa própria nação. E porque este homem enfim, tem um denodo, tem uma missão de vida, né? Exatamente o seu sonho na agricultura. Ele é indicado agora para Prêmio Nobel da Paz e nos deu a honra, viu, professor, de ser entrevistado aqui no nosso programa, algo sempre muito desejado e que desta vez foi possível. Eu agradeço muito pela sua generosidade. Deus o abençoe sempre com muita saúde. Muito obrigado. E a nossa torcida para que o mundo perceba cada vez mais, à medida que as seleções dos nomes indicados no mundo inteiro vão sendo feitas, que cada vez mais esta sua obra apareça e que Deus abençoe esse nosso país para termos, quem sabe, a honra de anunciar, o mundo inteiro anunciar o nome de Alisson Paulinelli como Prêmio Nobel da Paz. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo. E eu quero que o senhor saiba disso. Um grande abraço ao senhor, muito obrigado pela gentileza que o senhor concedeu aqui ao nosso programa, viu? Eu que agradeço, estou às suas ordens, viu? Muito obrigado. Um grande abraço, professor. Grande abraço. Outro abraço, saúde e paz.